Boa noite. Boa noite. Olha, um costume que eu tenho de falar, eu conheço as igrejas pelo fogo que elas têm durante os dias da semana, tá? Dia útil. Então pode saber que essa fama vai ser conhecida onde? Toda vez que eu lembrar, eu falei aquela igreja que na segunda-feira o povo estava presente. Louvado seja Deus pela sua presença, louvado seja Deus também, porque você veio aqui ter um encontro e uma experiência real com Ele. Amém. Você vai sair daqui com isso. Amém. Convido você, antes que a gente abra a Bíblia, que feche os seus olhos e vamos falar com Ele. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio aqui, mas principalmente obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Amém. Senhor, não podemos abrir a Tua mensagem sem antes convidarmos o Teu Santo Espírito. Foi uma segunda-feira, Senhor, com atividades, com trabalho, mas nesse momento queremos ouvir a Tua palavra. Limpa as nossas mentes e que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça aquela interpretação pessoal que somente Ele pode fazer enquanto somos agraciados pela Tua mensagem. Proteja-nos, eu te peço, por Jesus. Amém. Amém. Enquanto eu estava ouvindo a música, é incrível como o Espírito Santo faz o trabalho, né? Eu nem falei no tema, a música entrou assim perfeitamente com o que a gente vai falar, como é mais importante ter a Cristo sobre todas as coisas, não importa o que aconteça. O personagem, eu quero falar de um personagem bíblico, você vai perceber que durante os dias que eu estiver aqui, eu gosto muito de falar sobre personagens, no formato de sermão que conta muita história. Não sou muito de pregar temático, eu gosto de fazer um sermão que a gente chama de expositivo. O personagem que eu quero falar para você, ele está no livro de Isaías. Abre sua Bíblia comigo. Livro de Isaías, capítulo 6. Vamos ver se você descobre quem é esse personagem em Isaías capítulo 6, verso 1. E vamos lá. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? Ele, o Senhor dos exércitos. É incrível que na Bíblia, toda vez que alguém se encontra com Deus ou tem uma visão de Deus na forma perfeita, geralmente não fica feliz essa pessoa, ela fica como? Tremendo. Tanto que não é à toa que quando aparece o anjo, geralmente a primeira coisa que ele fala o quê? Não temas, porque a primeira coisa que a pessoa estava fazendo era temendo, possivelmente até correndo. Ele fala: calma, calma, não se assuste, não vem aqui para fazer nada. E eu lembro que realmente quando a gente tem um contato muito forte com Deus, às vezes a gente não está preparado para isso. Meu irmão me contou uma vez que ele sempre teve essa vibe bem pentecostal, de quando ele era mais ou menos jovem, com uns 20 anos, ele estava dirigindo a uns 100 km por hora, ele colocou no meio aqui da estrada, no escuro, ele colocou a mão para fora do carro, pela janela, e falou assim: Senhor, eu quero sentir mais de você, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir a Tua presença na minha vida. Enquanto ele estava com a mão para fora fazendo essa oração, obviamente de olho aberto, ele sentiu alguém tocando a mão dele, e ele falou que nunca mais fez essa oração na vida dele, porque ele não queria mais sentir isso. O desespero que ele teve, na hora que ele sentiu alguém encostando, ele falou: nunca mais, tá bom assim, Senhor, não estou preparado para isso. Mas a verdade é que até Isaías, quando ele teve a visão que era o sonho de todo mundo, ele o quê? Tomou. Nós, tão pecadores, perto de um Deus tão perfeito, a primeira reação que a gente tem é o quê? Vou ser fulminado, vou desaparecer. E é interessante que ele chama Deus de quê? O rei. No ano da morte do rei Uzias, mas ele estava vendo o verdadeiro rei. É interessante quando a gente analisa a teologia de quem era o verdadeiro rei de Israel. Tem uma história no livro de 2 Samuel, que quando Samuel já estava bem velhinho, o pessoal chegou nele e falou assim: nós queremos o quê? Um rei que nos governe. Eu vou falar um pouquinho disso nessa semana também. E eles dão um argumento porque que eles queriam um rei. Porque todos os outros povos têm um rei, nós queremos um rei também, para que governe sobre a gente. O que eles estão dizendo? Não, eles têm um rei que anda com uma coroa de ouro na cabeça, eles têm príncipe, bonitinho.
bonitinho. A gente quer isso daqui também. Samuel fica revoltado e vai falar com Deus. E a reação de Deus é uma das mais tristes que eu vejo na Bíblia. Ele fala assim: atende o povo. Eles não estão negando você, Samuel, eles estão negando quem? A mim. Eles não entenderam que por séculos quem que era o rei o tempo todo? Eu era o rei. Eles estão dando um golpe de Estado. É incrível como a humanidade sempre teve desejo de tirar Deus da jogada. Sempre quisemos tirar Deus dos planos. Sempre queremos tirar Deus de tudo. E quando ele sai, a gente fica falando: onde é que estava Deus quando isso aconteceu? A vida inteira tentando tirar e colocar Deus na margem da história. E agora que ele está na margem da história, a gente quer que ele seja responsável pelo que a humanidade está fazendo. A verdade é que quando ele fala assim: os meus olhos viram o rei, é porque aquele ali era o rei original, sentado no trono. E a visão é uma visão que estava tremendo aquele tempo todo. Fumaça saindo, eu acredito que a fumaça seja porque não dava para ver direito, porque se você visse, ia ser fulminado. E ele dá uma desculpa, ele fica desesperado, e aí o anjo vai e toca, né? Porque para toda desculpa que o homem dá, Deus tem uma solução. Quando Deus chama você para uma missão, qual é a primeira coisa que você fala? Isso aqui é mesmo de jeito nenhum. Você fala o quê? Não, Senhor. Ou Deus fala assim: não, tem uma solução para o que você está falando. Vai dar uma olhada, todos os personagens, quando Deus faz um chamado, eles sabe como é que é, Deus, vamos pensar direitinho. Não precisa agora. A reação humana e a reação divina são totalmente diferentes. Então o personagem que eu quero falar dessa noite para você é quem? Muito bem, Uzias, que começou ali na história, falar de Isaías aí, mas foi pegadinha, tá bom? No ano da morte do rei Uzias. Quem foi Uzias? Uzias, recentemente eu dei uma estudada sobre quem era esse rei. Você vai ficar pasmo com as coisas que eu descobri sobre Uzias. Abre sua Bíblia comigo. No livro de 2 Crônicas, a gente vai analisar em 2 Crônicas, mais ali para o início da palavra de Deus, capítulo 26. Ali na hora que Uzias tinha morrido, ele já tinha governado por décadas. Foi um dos reis mais longevos da história. E Isaías foi também um dos profetas mais longevos que teve, mais ou menos no início para metade do ministério. Não foi a visão do chamamento dele para profeta, ele já era profeta quando acontece a história que você leu comigo. Mas a gente precisa analisar essa noite sobre Uzias. Capítulo 26, verso 1. Todo o povo de Judá. Espera aí que eu estou ouvindo barulho de folha da Bíblia, vou esperar. O ouvido vai ficando bom, sabe? Quanto mais você prega, vou esperar cada um. Tem 3 ainda que estão buscando. Tem pressa não. Vai lá. Tem 2. Agora entrou um terceiro, porque ele animou de querer abrir a Bíblia. Isso aí, irmão. Tem pressa não. Ótimo. Um ficou sem graça, que eu comecei a falar e parou de mexer na folha. Pode ir, irmão. Espera você. Aí, beleza. Todo mundo encontrou. Capítulo 26, verso 1 diz assim: todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de quantos anos? 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Presta atenção, com 16 anos, o povo olhou para um garotinho e falou assim: você está preparado para ser rei? E Deus falou: você está preparado para ser rei. Jovem, presta atenção no que eu vou te dizer essa noite, não fique esperando. Tem jovem que pensa isso: não, quem sou eu na fila do pão para poder falar de Jesus? Quem sou eu para exercer um ministério? Não, vou esperar a faculdade. Não, ainda nem estou casado, vou esperar casar antes de começar a exercer o ministério. Quando você pensa que você está com 50 anos, não levou ninguém para Cristo ainda. Naquela época, é muito interessante isso. Quantas referências à palavra adolescente tem na Bíblia? Sabe quanto? Nenhum. Isso é termo criado. Não tem adolescente na Bíblia. Como assim? Mas esse aqui era um adolescente, não, já era homem. A Bíblia divide, e toda a história da humanidade, é coisa de uns 100 anos para cá, esse negócio de adolescente. A Bíblia divide homem ou criança, mulher ou criança. Não tem negócio de adolescente. Adolescente é uma fase de descoberta. Não tem isso. A Bíblia olhava para os jovens de 15 anos e falava assim: não, agora você não é mais criança. O que Paulo falava? Quando eu era menino, eu pensava que como menino fazia coisa de menino. Agora que eu sou homem, falou: depois que eu fui adolescente, eu vi uma fase de nada. Não teve isso. É um engano satânico falar: não, essa fase vai. Aí agora a adolescência foi até os 19, aí vai para os 20. Tem adolescente de 30. Quantas vezes a gente percebe jovens que estão se eliminando do ministério porque pensam que são imaturos demais? Porque o mundo está dizendo que eles ainda não são ninguém. Para Deus, já percebeu que ele geralmente escolhe quando são jovenzinhos? Davi. Tinha um monte de cara super preparado. Ele falou assim: não, esse eu escolhi. Não está preparado, não está preparado. Sim. Está preparado. Com 16 anos, o povo e Deus já tinham escolhido Uzias. Verso 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da mãe dele, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto
perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. O cara era bom, presta atenção no que ele fez. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, outro profeta, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Zacarias era um profeta que a gente tem o livro dele também, mas nos dias de Zacarias ele já estava decidindo o quê? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Com 16 anos ele já sabia colocar as prioridades dele de forma correta. Como que foi o governo dele? Verso 6. Interessante, só fazendo um adendo aqui. Não sei os bons aí de ano bíblico, já percebeu que a história do livro de 2 Samuel, 1 e 2 Reis e Crônicas às vezes repete? Não sei, às vezes é uma parte até chata do ano bíblico quando você está fazendo. Está repetindo. Mas quando você descobre a história por trás, fica interessante. Sabe por quê? Presta atenção. Quando você estiver lendo a Bíblia, você não vai esquecer do que eu vou dizer. 1 e 2 Reis foi escrito antes do cativeiro da Babilônia. Antes do cativeiro. Ou seja, as pessoas não sabiam qual seria a consequência da maldade dos reis. Não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham ideia. Crônicas foi escrita no exílio da Babilônia. Ou seja, eles escrevem olhando para trás. Então, geralmente é escrito no formato de conselho. Olha, não repita o que aconteceu, porque a gente quebrou a cara. Tanto que depois do cativeiro da Babilônia, nunca mais houve idolatria em Israel. Porque eles sofreram um trauma tão grande, uma pancada tão severa, por causa do cativeiro, que houve uma ruptura no pensamento do povo de Israel. Presta atenção, quando você lê sobre essa ênfase de que o povo estava muito triste, traumatizado, inclusive pensando que não tinha mais esperança para eles, só o livro de Daniel que volta a esperança do povo de Deus é que aí muda a história. Perceba essa história, porque ele vai falando principalmente, o livro de 1 e 2 Reis fala os aspectos administrativos e históricos. Crônicas conta os aspectos espirituais das decisões de cada um. Isso é importante para a nossa leitura. Olha só, como que foi? Ele decidiu fazer e propôs-se a buscar a Deus, verso 6. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade, de Jabné e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Sabe o que ele disse? Sabe o que Uzias conseguiu fazer? A história dos filisteus você conhece, né? Sempre dando dor de cabeça do povo de Deus. Nem Davi conseguiu eliminar, Uzias conseguiu. Uzias seria, depois você não ouve mais falar de filisteu. Ele conseguiu implantar o reino de Deus na terra. Nem Davi tinha conseguido fazer isso, Uzias conseguiu. O cara era bom? O cara era bom. Olha só, verso 7. Deus o ajudou, presta atenção que cada verso vai começando com isso. Deus o ajudou, Deus estava com ele, propôs-se a buscar a Deus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Aí vai falando, olha só, verso 8. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado um extremo forte. Sabe o que aconteceu? Nem o Egito, que era a maior potência daquela época, eles falaram assim, rapaz, tem um rei lá que chama Uzias. Vamos deixar aquele cara quieto? Que aquele cara sabe guerrear. Aquele cara tem um exército. Agora a gente vai falar um pouquinho do exército dele. Até o Egito não quis mexer com aquele cara. Os filisteus eliminados. Aquele cara, aí vai falar um termo, extremadamente forte. Ninguém parava Uzias. O Egito, que era o povo que sempre dava dor de cabeça, e a grande potência daquela época, decidiu deixar ali, ó, a região da Suméria, deixar eles um pouquinho quietos, porque tem um rei lá, que o negócio com ele é mais terrível. Olha só, continua lendo comigo agora, verso 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Ele começou a tornar Jerusalém não uma cidadezinha, ele começou a tornar aquela cidade uma fortaleza que nem Davi tinha conseguido, nem Salomão. Verso 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. O cara era guerreiro, o cara era poderoso e o cara mexia ainda com infraestrutura. Não era qualquer um, ele estava fazendo aquele povo crescer num ponto que nunca tinha chegado. Continua lendo comigo. Agora a gente vai ver a parte do exército dele que eu falei. Verso 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, oficial sob a direção de Ananias, um dos principais do rei. O número total de cabeças, só os cabeças, homens valentes, era de 2.600. A guarda pessoal, tá? Os líderes de exército eram 2.600. Verso 13. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Você entendeu agora porque que nem o Egito queria mexer com aquele cara?
O cara era muito forte. Olha, verso 14. Preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudo, lança, capacete, couraça, arcos e até fundas para atirar pedras. Sabe, isso aqui quando você lê, você vê assim, isso aqui é o básico que naquela época tinha. Não, eu estou falando para você da época mais ou menos ali do bronze fundido para o final. Bem no final da história. Não era todo mundo que tinha espada. Antigamente a guerra foi com a base de flecha e lança. Ele equipou o exército dele. Um exército ser imparável. Uzias tinha feito. Por que você está falando tudo isso, Geraldo? Eu vou explicar. Verso 15, já chegando no final. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. O cara era um industriário. Para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe. Porque foi maravilhosamente ajudado. Lembra que o autor está escrevendo olhando para trás? Ele sempre dá o crédito para quem? Para Deus. Mas aqui no finalzinho, tem um problema dele, que é o problema de todo ser humano. Porque termina falando assim, até que se tornou forte. Sabe o que aconteceu quando ele se tornou forte? Até aquele momento, no início do ministério dele, no início do reinado dele, ele propôs no coração dele que Deus estaria em primeiro lugar. Ele foi almejando coisas que nem Davi tinha conseguido, que nem Salomão tinha conseguido. Na hora que ele conseguiu tudo que ele queria, ele olhou para Deus e falou assim, Deus, ó, obrigado, foi incrível a caminhada até aqui, mas a partir daqui continua sozinho. Na hora que ele se tornou forte, acabou. Na hora que ele alcançou todos os planos dele, ele viu que nada mais poderia parar. Ele deixou Deus no canto e quis seguir sozinho. Com os planos dele, com os objetivos dele, ele já não estava mais consultando a Deus. Quantas vezes eu não olhei e eu falei assim, rapaz, quantas vezes também não fui um pouquinho de Uzias na minha vida? Pedindo coisas para Deus que eu nunca nem imaginei que eu ia receber. Depois que eu recebo, fiquei forte, abandonei. Quantas coisas quando eu era criança eu não imaginava, nem pedia para Deus, acontecendo hoje eu não lembro. Eu estou falando. Quantas vezes eu já não fui Uzias? Quantas vezes nós não somos Uzias? Sabe o que é interessante? Eu percebo muitos Uzias nos jovens, que é uma fase complicada. Você está decidindo, coisa simples. Quem você vai ser, basicamente? Quem você vai ser? A faculdade que você vai fazer, com quem você vai casar e vai passar o resto da sua vida? Aonde você vai morar? Todas essas coisas são decididas quando você é jovem. Por isso que Satanás fica tentando colocar que você não tem que se preocupar com essas coisas. Mas na verdade você precisa se preocupar. Porque essa fase, as suas decisões agora vão ecoar com você com 60 anos de idade. São as decisões que você toma agora. Uzias tomou boas decisões, mas depois, ainda jovem, quando ele decidiu, ele pegou, colocou isso de lado. Pensa numa galera que está pegada com Deus na hora da prova do Enem, jovem. Se deixar a chave da igreja na mão dele, ele está aqui para poder fazer a vigília. Vamos fazer a vigília pelos jovens. Está aqui clamando, jejum por mim, coisa maravilhosa. Recentemente, fiz uma oração com uma pessoa, 5 anos tentando passar em medicina. Tem ideia da tua cara, se você, na mente. Não sei se você já passou por um trauma desse, porque isso é um trauma. Você está estudando 1 ano, não passou. O que você vai apresentar no seu currículo? 5 anos fazendo cursinho. Não adianta nada. Você perdeu aquele ano, é um desespero. Não, continua para o próximo ano, mas no próximo ano você tem mais experiência, só que mais trauma, você tem mais medo. Por isso que o meu coração está com vocês, jovens que estão estudando aí e tal, vocês são guerreiros, tá? Ninguém sabe a luta que você está passando. O camarada que é concurseiro e o camarada que é vestibulando, esse povo tem que ter muito Deus no coração. Né? Essa jovem de 5 anos é o tempo da medicina, porque o 6º é a residência. 5 anos tentando pedir ajuda para Jesus. A família já estava o quê? E aí? Tomar uma decisão da vida, não? Ela deu um vacilo no último ano, que ela tinha passado do lugar e errou na hora da matrícula. E foi desclassificada. Você imagina a cabeça dessa pessoa como está. Ela escrevia cartas para Deus todo dia. Uma caixa desse tamanho, cheia de cartinha. Todo dia ela escrevia em forma de oração. Falava com Jesus. E eu falei assim, ó, desiste não. Vamos fazer uma oração pesada, vamos fazer uma oração poderosa. Vamos orar todo dia. Vou jejuar junto com você, Carolina. É isso que eu preciso. Vamos orar. Você ter calma. Fez o Enem. Tirou o notão. Não conseguiu passar na outra. Aí já foi aquele choro. Eu falei, calma, calma que Deus tem um plano. A gente não sabe qual, mas Deus tem um plano. Ela conseguiu passar numa federal não, numa particular, evangélica, no ProUni, 100% de bolsa, faculdade evangélica ainda para semente. Foi a maior bênção da vida dela. Tudo pago, bolsa, ia viver a vida dos sonhos dela agora estudando medicina. Agradeceu a Deus, a gente agradeceu na igreja. Fiquei mais ou menos ali uns 6 meses sem conversar com ela. Depois de 6 meses, vi um stories, fui comentar. E aí, como é que é aí? Goiás até.
Tá animado? Como é que a terra aí? Ó, legal, e como é que é os adventistas aí? Pessoa animada? Ela, não vou mais na igreja. Eu falei, como é que é? Eu não vou na igreja mais não. Eu falei, mas por quê? Tem igreja aí perto? Não, até tem, mas eu e Deus não estão muito bem. Na hora, eu lembrei disso. Até que se tornou forte. E presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez Deus ainda não deu aquela bênção que você está esperando, que pode ser aquele emprego dos sonhos, pode ser aquele concurso, pode ser aquela faculdade, pode ser aquele namoro, pode ser aquele casamento, porque ainda tem uns dias muito grandes dentro do seu coração. E Deus sabe que na hora que você receber essa bênção e você se tornar forte, você vai mudar. Quantas pessoas depois que casaram vivem somente em prol do marido, só que não tem mais ministério, não quer mais saber de missão, tá no ministério jovem, todo animado, fazendo tudo, depois de casa não quer saber mais nada. Não quer saber de fazer mais nada para Deus. Abandona todos os sonhos, principalmente os de Deus, até que se tornem fortes. É um mal do ser humano tentar sempre buscar apenas aquilo que Deus tem para oferecer. Inclusive tem uma revolta, tem uma música, não é da nossa igreja, graças a Deus, mas aquela que fala assim, Jacó segurou o anjo, e o pessoal faz sermão disso ainda. Olha que coisa linda, segura também a tua bênção, não sai daqui, faz igual a Jacó, tem atitude de Jacó, segura o anjo e não deixa ele fugir. Misericórdia. Só querendo aquilo que Deus tem para oferecer. E ninguém lembra do povo de Israel, porque a gente só sabe falar mal do povo de Israel. Lembra depois da história do bezerro? Deus fala o seguinte, depois você pesquisa no seu livro lá de Êxodo, Deus fala assim, depois que eles fazem aquela idolatria, Deus fala assim, ó, vão vocês para Canaã, para a terra que mana leite e mel, vocês vão vencer todas as batalhas, mas eu não vou mais com vocês. Deus tinha então garantido que eles iam conquistar a terra e que eles iam ter todas as bênçãos, mas o que ele falou? Eu não estou mais no meio. Sabe o que o povo faz? A gente não sai daqui se o Senhor não for com a gente. E Moisés inclusive fala assim, Senhor, não, ele fala, Moisés, vocês vão ser uma grande nação, mas não dá, vocês são um povo pecaminoso, não dá para eu ir com vocês. E Moisés fala assim, de forma nenhuma a gente levanta daqui se o Senhor não for com a gente. O que eles estavam importando era com quem Deus era, não com o que Deus tinha para oferecer. Quantas vezes você quer fazer um termômetro da sua vida espiritual com Deus, veja como está a sua oração com Ele. Você ora pedindo ou você ora agradecendo? Você ora conversando com Deus, abrindo o seu coração? Ou ele é simplesmente uma cartinha de pedidos, uma lista de compras? Quantas vezes eu não tenho seduzias também na minha vida? Eu trago isso para mim. A minha oração repleta anos ali, ó, só pedindo, depois que eu tenho. É um costume do ser humano. Milagres que eu via na minha vida antigamente, por isso que eu prego sempre sobre o que Deus faz na minha vida, porque senão, não duvide, parece que foi uma coisa corriqueira. Parece que foi nada. Milagres que você clamava a Deus gritando e chorando no quarto de oração, você obteve 5 anos depois, eu nem lembro mais da bênção que ele tem. Cuidado, enquanto tiver os dias no seu coração, Deus não pode fazer um milagre. Deus não pode fazer uma intervenção. No ano de 2015, eu tinha um sonho desde pequenininho, eu era uma criança meio excêntrica. O irmão mais velho não gostava de brincar muito comigo, então eu gostava de ficar escrevendo, desenhando historinhas no meu caderno, e virei um escritor com 13 anos de idade, escrevendo as histórias sem pé nem cabeça. Mas amava, eu lembro que eu ia no escritório do meu tio Gerson, que está ali, e eu pegava a máquina de escrever, olha como eu sou velho. A máquina de escrever dele, pegava umas folhas e ficava digitando qualquer coisa, eu amava ficar digitando. Depois que eu tive acesso a um computador com 13 anos de idade, decidi virar um escritor. Escrevi um livro de 600 páginas que eu nunca li. Mas eu gostava de treinar para aquilo. Meu sonho era publicar um livro. Orei Papai do Céu. Clamei. E naquela época eu estava muito ruim das pernas para poder vender coisa. Não era bom comportor, como eu falei. Falei com o Senhor e falei assim, por que eu não publico um livro que eu escrevi? Mas sabe o que eu não tinha um livro escrito com qualidade. Faltavam 2 meses para as férias e eu senti a promessa de Deus falando assim, começa a escrever. Até o início das férias você vai ter um livro publicado. Eu falei, 2 meses, Senhor amado, cadê o dinheiro para isso publicar um livro barato? E Deus falou, começa a escrever, o resto eu cuido. Aí vem aquela questão da fé. Vou ficar esperando cair o dinheiro? Vou começar a obra. Comecei a escrever, faltando 1 mês e nada, um livro na metade. Eu falei, meu pai do céu, não vai dar tempo. Eu digitando, e o pessoal falava, Geraldo, por que você não está saindo? Por que você não está fazendo nada na faculdade? Porque eu tenho que escrever o livro, que eu tenho que publicar. Mas, e aí? Eu falei, não, o dinheiro não cai ainda não. Eu falei, então você está escrevendo um livro, você não está fazendo um livro, você só está digitando no computador. Eu falei, não, Deus tem um milagre aí. Faltando 1 semana, o milagre de Deus veio, consegui um dinheiro integral para poder publicar o meu livro. Integral.
Corri para cima, corri para baixo, apareci, peguei o dinheiro, fiquei 1000 livros, lá na Bolívia, que era onde eu fui. Só que eu não tinha calculado o seguinte detalhe: eu precisava vir agora para o Espírito Santo com todos esses livros. 1000. Lá na Bolívia, minha família se fez em 1000 pedaços para juntar de 50 em 50 reais para me dar um dinheirinho para poder fazer todo o percurso de ônibus. Que geral, por que você não foi de avião? Porque só de peso e excesso de bagagem ia ser todo o meu lucro. Com aquelas dezenas de quilos que tinha naqueles livros. Comecei a fazer todo o percurso de ônibus. Eu tinha calculado, sabe, na calculadora, comprei passagem, comprei não sei o quê, tudo pela internet. Eu falei assim, ó, quando eu chegar nesse ponto, não dá para almoçar. Mas eu compenso na janta, porque eu sei que eu olhava o trecho ali, vai ter um 10 conto para como bem e sigo o percurso. Fiz todo o cálculo. Cheguei em Corumbá, que é a região do Pantanal do Mato Grosso do Sul, bem na fronteira. Na hora que eu estava para atravessar, um taxista me levou da rodoviária até a fronteira. Olhou para mim e falou assim, quer que eu te atravesse para a rodoviária de Corumbá? Eu falei, você pode fazer isso? Ele falou, faço, tranquilo. Eu falei, opa, maravilha. Começou a me atravessar, faltando 2 quadras para chegar na rodoviária. Ele pagou e falou, desce. Mas faltam 2 quadras. Ele falou assim, tá vendo que tá chique? Tem um taxista aqui? Eu falei, não posso falar mal deles? Não vou falar mal. Faltam 2 quadras, parou e falou assim, desce, porque tá cheio de taxistas naquela rodoviária. Se eles virem que eu da Bolívia atravessei e estou trazendo pessoas, eles vão quebrar meu carro inteiro. Então você precisa descer, eu não posso ajudar. Rapaz, mas é 2 quadras, como é que eu vou andar com 18 caixas de livro? Ele falou, não é problema meu, preciso que você desça. Coloquei aquele monte de caixa, saí de carro e fiquei olhando, região de Pantanal, a chuva vem assim, ó. E lava tudo. E o tempo estava fechando. Como é que eu ia fazer? Uma aula, voltando. O tempo horrível. Porém, comecei a falar com o Papai do Céu, Senhor, manda um anjo, me mostra o que eu preciso fazer, porque eu estou precisando de um milagre. Deus não mandou um anjo, ele mandou um bêbado, falando, ó, com 5 reais eu te ajudo a carregar essas caixas aí, eu te dou 10. E o cara ficou tão feliz, que ele ia correndo assim, ó, com 2, carregando, eu ia, pegava uma caixa e saía correndo e nós 2 deixando a caixa no meio da pracinha. Quando eu voltava, eu falava assim, quando eu voltar vai ter uma caixa a menos, vão ter roubado a caixa, mas eu lembrei que eu já estava do lado do Brasil, no Brasil ninguém rouba livro. Chegava desesperado, os livros intactos, e voltava, a coluna já estava que não aguentava de carregar peso, coloquei a última caixa na rodoviária, sentei e caí em cima delas assim. Só de agradecer a Deus o milagre, mais um milagre. Fui lá comprar passagem, o cara falou assim, tem passagem para as 10 da noite não, só amanhã, 8 da manhã. Eu falei, que isso, dormi na rodoviária? Forrei, eu lembro certinho, fiz uma caminha com aquele monte de caixa de livro. Nisso chegou um guardinha para conversar comigo e falou assim, companheiro, aqui você não pode dormir na rodoviária não. E eu sempre fiz aquele percurso, sempre tinha dormido naquela rodoviária. Mas aquela noite ele não ia deixar. Falei, meu querido, deixa eu te contar a minha história de vida antes que você tome qualquer decisão. Deixa eu te falar do jeito que eu estou vindo, deixa eu te falar para onde que eu vou, e aí você toma a sua decisão. Ficou ouvindo e falou assim, mesmo assim, não posso deixar. Peguem suas coisas e saia da rodoviária, ela vai fechar às 11 da noite. Para onde que eu ia? Aquilo ali era a região do Pantanal, que é de turismo, até era caríssimo. 600 reais uma noite. E agora todo o meu dinheiro para viagem. Eu falei, eu não posso. Você está vendo tanto de coisa, o que eu vou fazer com isso? Ele olhou para mim e falou assim, não é problema nenhum. Pegue as suas coisas e saia, eu vou fechar a rodoviária. Tentei fazer o último negócio com ele, falei assim, as caixas pode ficar? Ele falou, nem as caixas, sai com as caixas. Não tinha mais nem o bêbado para me ajudar. Fui buscar, não tinha marquise, não tinha onde ficar para dormir na rua. Achei um hotel cá em cima. Consegui conversar com a pessoa, eu falei, eu durmo 4 horas e volto para a rodoviária, diminui esse preço, cara. Tal, gastei todo o meu dinheiro. 6 da manhã vai eu carregando caixa de novo, do hotel agora para a rodoviária. Coluna, eu lembro que eu passei um dia sentado no ônibus, sem conseguir nem encaixar a coluna, de tanto que estava doendo. Cheguei em Belo Horizonte, porque o trecho era de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até Belo Horizonte. 2 dias de viagem, fiquei sem comer. Cheguei em BH, sem dinheiro para vir para o Espírito Santo. Sabe o que eu tive que fazer? Abrir uma caixa e pensa uma pessoa tímida. Ah, você está brincando, eu era muito tímido. Peguei o livro e falei assim, primeiramente, boa noite, eu poderia estar roubando, eu poderia estar fazendo qualquer coisa,
mas eu estou aqui vendendo um livrinho para continuar a minha viagem para uma rodoviária que não estava nem dando atenção para mim. Eu sei que eu fiquei chorando tanto o pessoal comprar um livro que até o motorista comprou um para poder me ajudar. Ele falou, vai, tá, compra essa passagem que você está segurando aí. O menino do guichê comprou para ajudar. Foi uma comoção ali para tentar ajudar. Sentei naquela... Eram 5 dias, eu estava 4 dias sem nem tomar um banho, você imagina? Aí eu fiquei com dó do tio que estava sentado do meu lado. Eu falei, meu Deus do céu, que humilhação, assim. Confesso que aquele semestre, mesmo estudando teologia, eu fiquei de mal de Deus. Ah, como eu fiquei de mal dele. Tinha dificuldade para orar, tinha dificuldade para falar. Um semestre depois, voltei para Corumbá, agora sem os livros. Agora só minha mochilinha. Na hora que eu estou chegando na rodoviária, quem é a primeira pessoa que eu vejo? O guarda. Lembra aquela frase, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não. E eu falei, eu preciso dar um remorso no coração desse cara. Ah, ele precisa escutar um pouquinho. Ah, ele vai escutar. Ele vai saber que eu sofri. Cheguei nele e falei assim, e aí, campeão, tudo bom com você? O camarada fez assim, você? E me deu um abraço. Eu fiquei tudo assim, gosta? Você vai ouvir. Ele falou, tem umas coisas para te falar. O cara falou, nossa, rapaz, achei que eu nunca mais ia te ver. Deixa eu te falar uma coisa antes. Eu falei, fala. Rapaz, aquele dia... você falou, né, que dormiu aí antes, que era para dormir, e eu deixo. Eu não sou um cara ruim, mas aquele dia eu senti Deus me tocando para não deixar ninguém dormir naquela rodoviária. Senti Deus falando, não deixa, não deixa, não deixa. Aí eu falei, então você e Deus estavam de... Então realmente minha raiva tinha procedência. Ele falou, rapaz, e Deus me incomodando, eu querendo deixar, e Deus me incomodando, por isso que eu fui tão severo com você, que eu tinha que obedecer a Deus. E você foi o único que saiu. Naquela noite, os caras voltaram e pularam no muro de volta para a rodoviária. Pularam junto com ele mais ou menos 4 drogados. Mataram 2. Esfaquearam o resto. Roubaram tudo. E eu pensei que você estava no meio deles. Eu vejo você vivo agora, cara. Mostra que incrível foi Deus. Salvou sua vida. Mas o que você tinha para me falar mesmo? Eu falei, nada. Nada. Eu ia falar alguma coisa? Eu não conseguia nem olhar para o céu aquela noite. Porque eu entendi que eu tinha sido Uzias. Na primeira dificuldade, falei o que? Deus, agora que eu tenho meu livro, eu continuo sozinho daqui, porque você vacilou. Deus não tinha vacilado comigo, quem estava vacilando era eu. Sabe como é que termina a história de Uzias? Com isso eu vou encerrar. Vem comigo aqui. A história dele é triste, mas dá para a gente tirar uma lição, verso 16. Mas depois que ele se fortificou, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Eu fico imaginando a vergonha que teria o Geraldo de 13 anos de idade, vendo que eu estava revoltado com Jesus depois dele ter me dado a oportunidade de ser um escritor. Meu coração exaltava a ponto de achar que eu tinha o direito de ficar de mal de Deus. Verso 17, porém o sacerdote Azarias, homem corajoso, tá? Entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério. Sabe o que aconteceu? Uzias falou assim, eu preciso ser mais exaltado. Já sei, eu vou ser o intercessor do povo, eu vou lá me apresentar como sacerdote. Ele não podia fazer isso. Ele foi lá e saiu um monte de sacerdote para tentar impedir, homem tudo corajoso, tá? Só de guarda pessoal, ele tinha quantos? 2.600 tudo lá. Contra 80 velhinhos. Azarias foi muito corajoso. Na hora que ele estava assim, verso 19, então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Na hora que ele estava, talvez, para dar ordem, assim, para mandar matar todo mundo que está se interpondo no que eu estou para fazer. A lepra saiu na testa, não dá nem para esconder, eu nem tenho que esconder. E agora Uzias, que era o grande rei de Israel, teve que sair da cidade santa, porque leproso não pode ficar lá, e passou todos os dias dele vivendo no deserto, e o filho dele virou rei consorte. Eu queria poder falar para você, meu querido, que eu e você temos um Uzias no coração, Uzias grande. Agora presta atenção. Eu adoraria falar para você essa noite assim, nós vamos fazer uma oração, nós vamos chamar o Espírito Santo e Uzias vai morrer, assim como ele morreu na história, ele vai desaparecer da sua vida hoje, não, mas não é assim que Uzias morre. Uzias morre como? Lepra. Como é que a lepra mata? Devagar.
Devagarzinho, todo dia. Vai pegando pedacinho, pedacinho, pedacinho. Você precisa matar Uzias, não é do dia para a noite, você não vai conseguir isso. Você vai conseguir em oração, todos os dias, destruindo um pouquinho dele que existe em você. Jesus não pode habitar no seu coração, e os planos dele não conseguem se concluir na sua vida enquanto tiver Uzias tentando se colocar no lugar dele, ou Jesus ou Uzias. Primeiro, a lepra vai pegar um pedacinho da sua mão, da sua testa, vai travar um membro, vai cair um pedaço e morre. Ele vai morrer, mas é demorado. Por isso que eu tenho uma revolta muito grande com quem está chegando agora na igreja. E aqueles que estão há muito tempo ficam revoltados com aqueles que ainda não começaram nem a matar os erros. Como é que ainda está pecando? Como é que ainda está na queda? Ei, calma, os erros não morrem do dia para a noite, não. É devagar. Você que está há 30 anos na igreja está revoltado com aquele que está há 3, que ainda nem aprendeu. Agora toma muito cuidado com você que de manhã tenta matar Uzias, mas à noite está dando antibiótico para Uzias. Deixa a infecção avançar e cuida depois, porque aí vai parecer realmente que não está funcionando nada. Deixa. Martim Lutero falava uma frase assim: o meu coração está em briga contra Deus todos os dias, mas todos os dias eu oro para que Deus ganhe. Essa ganha. Amém. Tem uma outra frase que ele falava assim: eu achei que o antigo homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. É assim. Você pensa que está transformado e você percebe coisas antigas voltando. Ei, calma. Mas você precisa se colocar contra os dias que habitam no seu coração. A gente vai ouvir uma música especial nesse momento. Enquanto você ouve, enquanto você reflete, eu convido você mais uma vez a falar com o Papai do Céu. A falar assim: Senhor, tem uns dias terríveis que tem. Tem uns dias cheio de si. Uns dias que quer crescer, uns dias que quer entrar num lugar que só pertence ao Senhor. Mas por favor, eu quero que essa noite o Senhor comece a vencer, e todos os dias da minha vida também. Enquanto você ouve essa música, faz essa oração. Eu vou estar sentado aqui também no que eu preciso. E no final a gente vai fazer uma oração. Que o Senhor te abençoe.